Fala pessoal, eu sou Alan Souza e esse aqui é o Metal Never Die, canal dedicado ao público headbanger. Fala galera, mais um episódio de Metal Never Die, desvendando joias raras do metal. Antes de eu iniciar, gostaria de pedir a vocês encarecidamente para se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificações. E também lembrando que agora temos a nossa página no Facebook, Metal Never Die. Valeu? Você já ouviu falar num cara chamado Clifford Lee Burton, nascido em 10 de fevereiro de 1962? Se você não conhece, eu vou te falar algumas coisas para que você mate de quem eu estou falando. Esse cara, ele ingressou na música ouvindo música clássica. Após a música clássica, ele passou a ouvir jazz. E depois de jazz, ele passou para o heavy metal. Aos 13 anos de idade, ele perde o seu irmão chamado Scott Cliff. E aí ele decide entrar no Instituto de Música, fazendo uma promessa ao seu irmão que ele se tornaria o melhor baixista. Em 1980, ele se junta com um amigo chamado Jim Martin, um cara que foi ex-guitarrista do Faith No More. E eles montam uma banda chamada The Agents of Misfortune. E eles vão para uma batalha de bandas. E nesse show, em batalha de bandas, ele toca duas músicas que seriam de uma aclamada banda mundial. As músicas se chamam Anastasia Pulling Teeth e For Whom the Bell Tolls. Acho que a grande maioria já matou de quem eu estou falando. Mas, prosseguindo, após essa batalha de bandas, mais um tempo, em 1982, esse cara integra numa banda chamada Trauma. E essa banda Trauma, da Califórnia, vão para Los Angeles tocar num bar chamado Whiskey Go Go. E no meio dessa apresentação haviam duas pessoas que ali estavam assistindo. Vou dizer para vocês: James Hetfield e Lars Ulrich. Esses dois estavam ali presentes assistindo o show dessa banda Trauma. E o baixista de qual eu estou falando aqui chama-se Cliff Burton. Na apresentação do Trauma, Cliff Burton toca Anastasia Pulling Teeth e For Whom the Bell Tolls. E esses dois camaradas, James Hetfield e Lars Ulrich, ficam alucinados no que a performance, a destreza, toda a técnica que Cliff Burton impôs naquele som. Desesperados, quando termina a apresentação, eles vão atrás de Cliff para tentar convencê-lo a ingressar na formação do Metallica. Porém, Cliff fica meio resistente porque ele não queria se mudar para Los Angeles. E a condição que ele deu à banda foi que se eles quisessem que ele se inserisse na banda, entrasse na banda, o Metallica teria que vir morar em São Francisco, Califórnia. James Hetfield e Lars Ulrich olham um para a cara do outro e diz o seguinte: cara, não tem jeito, a gente precisa desse cara. E aceitam a proposta de Cliff Burton. Mas só uma observação, eu esqueci de comentar. Quando esses dois assistem o solo de Anastasia Pulling Teeth, quando eles foram conversar com Cliff Burton, eles achavam que estavam indo buscar um guitarrista. E quando chegaram lá, eles ficaram espantados que Cliff fez do som do seu baixo um som de guitarra. E esse foi o motivo deles ficarem desesperados para trazerem Cliff Burton para o Metallica. Depois de tudo estar resolvido, o Metallica vem para São Francisco e eles começam as gravações de King and All,
o que acontece? Cliff não teve contribuições na parte de composições desse disco, mas ele gravou Anastasia Pudding Teeth em Kerrang! E, diga-se de passagem, é matadora. Passando isso, o Metallica arrebenta com Kerrang!, o disco vende mais de 3 milhões de cópias, a banda começa a ficar muito conhecida e aí eles partem para o Ride the Light, disco de 1984, Kerrang! 1983. E nas gravações de Ride the Light, Cliff Burton, das 8 músicas que Ride the Light tem, Cliff Burton ele compunha 6 músicas deste álbum. Daí nós já percebemos a sua influência, a sua marca sendo posta no Metallica. E detalhe, como o Kerrang! É um disco excepcional, extraordinário, matador, mas Ride the Light já começa a dar sinais da marca Cliff Burton. O disco novamente é sucesso de vendas, eles estão arrebentando, ficando muito famosos. Daí vem a gravadora Elektra e convence eles, faz um contrato com eles para eles poderem lançar o seu terceiro disco, o mais aclamado, até aquele momento, Masters of Puppets, disco de 1986. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Master of Puppets é uma obra-prima do thrash metal. Kerrang! Maravilhoso, Ride the Light um absurdo, mas Masters of Puppets é um marco, é algo assim que podemos dizer que foi um divisor de águas no cenário thrash metal mundial. Metal Never Die está trazendo aqui, fazendo essa homenagem a Cliff Burton, porque na minha concepção, o Metallica com Cliff Burton é o Metallica que todo fã de thrash metal era alucinado. Masters of Puppets foi o disco que abriu os horizontes, abriu o mar, abriu as porteiras para todas as outras bandas de thrash metal ficarem muito conhecidas com o cenário thrash metal mundial. As contribuições de Cliff Burton e o Metallica com esses 3 discos, principalmente com Masters, é algo assim inimaginável. O cenário thrash metal mundial ganhou uma força tremenda e as outras bandas vieram e também ficaram super conhecidas, mas muito se deve a esses 3 discos e principalmente a Masters of Puppets. Eu sou fã incondicional de Metallica fase Cliff Burton. Não tenho nada contra os outros discos, acho super bacana, mas o Metallica nunca mais seria o mesmo depois da fase Cliff Burton. E uma coisa que é muito peculiar em Cliff é os sons que ele tirava em sua guitarra. Fazia de seu baixo, fazia som do seu baixo, ele conseguia tirar som de guitarra. Fazia uau-uau no som do baixo dele, cheio de efeitos, uma pegada, o cara extremamente técnico, marcante, suas linhas de baixo sensacionais, suas composições, suas músicas, ou seja, o Metallica cresceu muito, muito com Cliff Burton. Segundo James Hetfield, foi perguntado certa vez, as contribuições que Cliff deu para o Metallica. James Hetfield respondeu o seguinte, abre aspas, o Metallica nunca chegaria ao que foi, ao que se tornou, não fosse Cliff Burton. Fecha aspas. Então, Metal Never Die hoje homenageia esse tremendo baixista, esse cara que teve uma contribuição ímpar, não só na história do Metallica, mas na história do thrash metal mundial. No dia 26 de setembro de 1986, Cliff faria a sua última apresentação com Metallica na cidade de Estocolmo, na Suécia. Cliff faz o show, a banda, um show maravilhoso,
terminando o show, eles vão para o seu ônibusinho e partem para que seria uma outra cidade. E na madrugada, né, do dia 27 de setembro de 1986, o ônibus que levava o Metallica perde o controle porque estava nevando, a pista estava com um gelo, o motorista perde o controle, vai para a parte de grama e o ônibus capota. Cliff é cuspido do ônibus e o ônibus passa por cima dele, ceifando a vida desse brilhante baixista, esse garoto de apenas 24 anos. Uma coisa interessante, como o Metallica dormia, né, dentro desse ônibus, fazendo turnês para cima e para baixo, eles disputavam a melhor cama, no caso a beliche, na parte de cima. Era a parte onde era mais confortável para poder descansar. E eles sempre disputavam isso nas cartas. E Cliff disputou com a banda quem ficaria no melhor lugar para descansar. Nessa noite ele ganha com sua carta, o seu ice, e ele vai para o beliche, sendo a sua última noite, o seu último papo com o restante da banda. O acidente acontece, Cliff é cuspido do ônibus e o ônibus, ao capotar, passa por cima dele. Uma tristeza, algo assim lamentável, um garoto num talento excepcional, e a contribuição que ele deu para o cenário thrash metal mundial está aí. O thrash metal nunca mais seria o mesmo depois de Masters of Puppets. Eu falo uma coisa para vocês, se me perguntarem meus 10 discos preferidos de thrash metal, os 3 primeiros discos do Metallica estarão nessa lista. E Masters of Puppets está entre os 3 melhores de toda a história do thrash metal. Então, aqui fica a nossa homenagem, o nosso carinho, a nossa lembrança a esse monstro, que esse cara, quando ele veio, o que ele contribuiu, o que ele pôs na banda, com suas composições, a sua música, a sua linha de baixo, fez o Metallica se tornar toda essa monstruosidade, esse fenômeno mundial que o Metallica se tornou. Então, o Metal Never Die hoje homenageia Cliff Burton, um tremendo baixista que a sua vida foi ceifada aos seus 24 anos de idade. Mas a sua obra, a sua arte estão aí para que nós possamos reverenciá-lo, trazendo a ele, né, todo o nosso carinho, buscando, curtindo muito Metallica, porque esses 3 discos do Metallica até hoje são tocados em todos os shows do Metallica. É impossível o Metallica deixar de tocar as músicas desses 3 álbuns, que são simplesmente sensacionais. Então é isso, galera. Também não tinha como. As influências de Cliff Burton no baixo, ele era alucinado por Geezer Butler, Phil Lynott, Geddy Lee, Lemmy e um baixista virtuosíssimo chamado Stanley Clarke. Então, essas foram as suas inspirações, e você vê o que esse cara, o som que ele tirava em seu baixo. Repetindo, eu sou Metallica, Cliff Burton, forever. Espero que vocês curtem aí o programa, feito essa singela homenagem a esse monstro sagrado que contribuiu demais, por demais, no cenário thrash metal mundial. Então, conforme eu tenho o costume de dizer para cada um de vocês agora, see you next time.